O naturalismo se dá como uma evolução do realismo. O naturalismo foi um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas, e teve como principais características a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Ele surgiu na França em meados do século XIX e se espalhou rapidamente para outros países da Europa e do mundo. Oposto ao romantismo, que apresentava uma face sonhadora, com idealizações, subjetivismos e fuga da realidade, o naturalismo prezou pelo objetivismo científico. Influenciado pelas correntes científicas e filosóficas que surgiam na Europa como o determinismo, o darwinismo e o cientificismo, para os artistas naturalistas tudo estava determinado e possuía uma explicação lógica pautada na ciência. Através de uma visão imparcial dos fatos, nada era sugerido ou apresentado de maneira subjetiva. O ser humano passou a ser visto como uma máquina, sem livre-arbítrio, e influenciado pelo meio social e físico que está inserido. Assim, surge uma arte de denúncia social, focada nos temas da pobreza, das desigualdades, da disputa de poder e das patologias sociais. No Brasil, o movimento naturalista começa em 1881, com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Já em Portugal, o movimento surge em 1875, com o romance O Crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz. O naturalismo na literatura. A literatura naturalista surge em 1867, na França, com a publicação da obra Thérèse Raquin, de Émile Zola. Esse é considerado o primeiro romance naturalista e que posteriormente inspirou muitos escritores. Naquele momento, a obra foi criticada por abordar temas relacionados com a morte, os interesses e a sexualidade. Embora essa obra tenha inaugurado a literatura naturalista, a obra de Émile, Germinal 1881, foi considerada uma das mais importantes do naturalismo francês. Nela, o escritor apresenta as condições subhumanas de trabalho em uma mina de carvão. Vale ressaltar que o romance naturalista também é conhecido pelo nome romance de tese, pois defende um ponto de vista. Apoiado em diversas correntes teóricas, como o determinismo, o positivismo e o evolucionismo, ele busca na ciência explicações para os fenômenos. O naturalismo no Brasil. O naturalismo brasileiro surge no final do século XIX, em meio à agitação política e social promovida pela crise do Segundo Reinado, que culminaria na proclamação da República, em 1889. Na literatura, o marco inicial do naturalismo brasileiro é a publicação da obra, em 1881, O Mulato, do escritor Aloysio, considerado o primeiro romance de tese do Brasil. A obra aborda o tema do preconceito racial, muito vigente na sociedade da época. Autores naturalistas brasileiros e suas obras. Suas obras de maior destaque são O Mulato, de 1881, Casa de Pensão, de 1884 e O Cortiço, de 1890. Adolfo Caminha, 1867 a 1897. Na estética naturalista, seu romance de maior relevância é A Normalista, publicado em 1893. Nele, o autor aborda o tema do incesto entre a personagem normalista, Maria do Carmo, e seu padrinho, Inglês de Souza, 1853 a 1918. A obra que o consagrou foi O Missionário, publicado em 1891, que aborda os aspectos morais de um religioso que começa a se interessar por uma mestiça, Clarinha. O naturalismo em Portugal. O naturalismo em Portugal tem início na década de 70, se manifestando na literatura e na pintura. O marco da literatura naturalista portuguesa é a publicação do romance O Crime do Padre Amaro, em 1875, do escritor Eça de Queiroz. Essa obra reúne aspectos da escola realista e naturalista, movimentos que se complementaram e aconteceram de maneira simultânea. Na pintura naturalista portuguesa, os artistas que tiveram grande notoriedade foram Silva Porto, em 1850 a 1893, José Malhoa, de 1855 a 1933, e Columbano Bordalo, de 1857 a 1929. Todos eles fizeram parte de um grupo que ficou conhecido como Grupo do Leão, formado por artistas naturalistas que se reuniram em Lisboa e contribuíram para a divulgação da arte naturalista. A pintura naturalista. Além da literatura, o naturalismo se destacou na pintura.
Na arte naturalista, os pintores apresentam paisagens naturais e cenas cotidianas com personagens de classe mais baixa. Da mesma forma que na literatura, a pintura naturalista se opõe à escola romântica, focando na objetividade e na representação mais fiel da realidade, sem idealizações e subjetivismos. Na França, destaca-se o pintor Honoré Daumier. E na Alemanha, Johann Georg Grimm. que se radicou no Brasil. No Brasil, grande parte dos pintores de estética naturalista faziam parte do grupo Grimm, orientado pelo alemão e focado nas pinturas de paisagens. Alguns nomes mais representativos do grupo Grimm são: Grupo Grimm é a denominação que se dá a um grupo de artistas pintores que, saídos da Academia Imperial de Belas Artes, se reuniam na praia de Boa Viagem, em Niterói, para pintar ao ar livre, sob a orientação do alemão. Principais características: radicalização do realismo, oposição aos ideais românticos, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinismo, linguagem coloquial, clara e objetiva, descrições minuciosas, visão mecanicista do homem, romance experimental, temas sociais obscuros e polêmicos, personagens patológicas, mórbidas, desequilibradas e doentias, foco na análise de comportamentos humanos, sensualismo e erotismo, impessoalidade e engajamento, e explicação pelas forças da natureza. Realismo e naturalismo. Existem semelhanças e diferenças entre realismo e naturalismo. Vão contra a corrente romântica, fugindo ao idealismo e buscando o realismo. Descrições minuciosas sobre as personagens e a sociedade. Ambos usam a literatura como uma arma contra a burguesia, sendo um instrumento de denúncia social. As personagens não são inteiramente incorruptíveis ou maléficas, tratando-se de pessoas ordinárias. Abordam temas como mestiçagem, pobreza, prostituição, ascensão social, necessidade de manter as aparências perante a sociedade, mostra a diversidade social de forma significativa, como relatos cruéis e verídicos, e aponta possíveis mudanças no comportamento do indivíduo e das instituições. Agora irei citar algumas das diferenças entre realismo e naturalismo. Na linguagem, o realismo possui uma linguagem direta, com retratação fiel das personagens, uso da linguagem culta e não recorre às teorias científicas da época. O naturalismo tem uso de regionalismo e linguajar mais simples. Personagens. O realismo possui uma descrição e interpretação do psicológico da personagem, sendo mostrado como comum, com defeitos e qualidades, foco nos detalhes das personagens femininas. O naturalismo é impessoal. As personagens são descritas de forma patológica, descrevendo como objeto de estudo científico por uma visão determinista e mecanicista. Influências. O realismo trabalha a relação causa e efeito, assim como o materialismo e cientificismo. Os atos ali apresentados são o resultado de um fato ocorrido no passado. O naturalismo é determinista, também trabalha com positivismo e evolucionismo com foco no objeto científico. Os atos ali apresentados são consequência do meio em que a personagem está inserida. Narrativa. O realismo possui uma narrativa lenta com descrição detalhada de ambientes e de personagens, materialização do amor de forma mais carnal e trabalha com a veracidade dos fatos, não usando de caricaturas. O naturalismo tem cunho documental, sendo repleto de análises com harmonia e clareza em sua composição. Incorpora termos científicos e profissionais para as relações e é usado como um instrumento de denúncia social.